Mas aí, amigos, como eu estava falando, nós vamos começar uma série de entrevistas e a nossa ideia é fazer uma entrevista por mês sobre um tema de extrema importância para os profissionais da saúde. E nas nossas consultorias, no curso MBA Compacto, nas assessorias, eu tenho escutado muito uma pergunta, que é o que eu faço em termos de investimentos nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil e nessa turbulência que nós vivemos no mundo. E aí, então, eu, através de um amigo comum, que é o Mário Pereira, um grande amigo, ele me falou que a pessoa que mais entende desse assunto, que ele conhece, é o Ricardo Reis, que está aqui do nosso lado. E eu convidei ele para estar aqui com a gente, inaugurando, então, essa série de entrevistas, né? E a ideia aqui é fazer como se fosse um bate-papo, tá? Belo Horizonte tem 14 mil botecos. É conhecido como a capital dos botecos. Alguns até que estão aí presentes já tiveram a oportunidade de conhecer botecos aqui em Belo Horizonte. E nós pensamos assim, vamos fazer uma conversa entre amigos de boteco, já que tem tanto boteco. Tem aqui em Belo Horizonte um concurso de culinária que chama-se Comida de Boteco. Faz muito sucesso, né, Ricardo? Esse concurso que eles fazem aí. Então, vamos fazer um bate-papo de boteco, uma coisa bem formal, bem agradável. Nós vamos fazer aí um bate-papo aí em torno de 60 minutos sobre vários temas de interesse na área financeira, de blindagem patrimonial, entre outras questões mais, com um grande especialista que é o Ricardo Reis. E depois nós vamos fazer outras entrevistas e assim a gente vai tocando. Então, vamos começar aqui pela primeira. O Ricardo Reis, ele é um grande especialista, 37 anos de experiência no mercado financeiro. Pioneiro em vários produtos na área financeira. E a ideia nesse bate-papo de boteco é tirar o economês, que ele é economista, né? Tirar o inglês, porque na administração e na economia é cheio de terminologia em inglês. Aqui nós queremos mesmo o bom mineirês. Tá? Então, fazer a coisa de forma bem simplificada, de forma o mais agradável possível. Bem, então vamos lá. Já aqui apresentado o Ricardo para vocês, nós vamos, então... a primeira coisa, Ricardo, que eu selecionei aqui para a gente conversar, amigo, é sobre o perfil de cada investidor, porque eu, até algum tempo atrás, eu pensava que investidor é investidor. Tudo igual, né? Eu não fazia muita distinção. E, ao longo do tempo, eu fui perceber que existe o perfil do investidor. Tem o investidor de um jeito, do outro. Você podia falar para nós, citar quais são esses que existem e depois a gente aproveitar e já emendar? Porque, pelo que entendi, em função do perfil do investidor, é óbvio que vai se buscar o tipo de investimento. Tá? Ou seja, cada perfil demanda um tipo de investimento. Você podia dar essa geral aqui para dar uma embasada nessa teoria da gente avançar? Vamos lá, né? Boa noite, Roberto. Boa noite, pessoal. Turma da internet aí. Aqui, como o Roberto bem disse, aqui em Belo Horizonte, já que nós não temos mar, nós vamos para o bar. Não tinha pensado. Não tem mar, vai para o bar. Legal. Já que não tem mar, nós vamos para o bar. Mas é sempre um prazer a gente estar falando desse tema. Quando você vai há 37 anos, até eu assusto, né? O tempo vai passando e a gente vai ganhando aí cabelos brancos aí, ao longo do tempo. E experiência, né, amigo? Exatamente. Então, em 85, iniciei a minha carreira. Estamos aí desde de lá até hoje. Aí estamos trabalhando na mesma coisa. Já passei em várias áreas aí no mercado e você tocou num ponto central. Você procurar identificar a necessidade da pessoa. Não existe uma fórmula mágica, tanto que a gente não vai falar, nós temos aqui uma fórmula mágica, uma coisa que hoje você vai pegar e vai colocar todo o seu dinheiro e todo mundo que está aqui vai ter exatamente a mesma receita. Não é assim que funciona. Receita de bolo, né? Não tem uma receita de bolo, as coisas são individualizadas. Quando você vai falar de investimento, você tem
uma pessoa de 20 anos de idade, uma de 40, uma de 60, uma de 80. Tem pessoas que não têm uma casa própria, tem gente que tem 3, 4, 5 imóveis, tem gente que tem renda constante, recorrente, é um funcionário público muitas vezes, tem uma empresa bem constituída, outros são freelancers, não conseguem ter uma renda. Então, não dá para a gente colocar... Aqui no nosso caso, o perfil do pessoal que está nos acompanhando, que são médicos e dentistas, tá? E entre os médicos e dentistas, né, claro, tem... Eu acredito, né, que se fosse fazer uma análise, teria um perfil mais ou menos predominante, né? Tem aquele dentista, aquele médico um pouquinho mais empreendedor, tem aquele que é mais conservador, né? E aí, como é que a gente poderia... Acho que já fiz o fone de ouvido quebrando. Está incomodando o senhor? Acho que a primeira coisa que a gente tem que... Vai sujar tudo com a tinta do cabelo. Quando você vai falar sobre investimentos, você sempre tem que ver a quantidade, qualidade financeira, como que é a família da pessoa, se ele tem filhos novos, velhos, se ele não tem filhos. Então, tudo isso vai implicar na hora que você vai identificar o perfil da pessoa. Para poder, vamos dizer assim, considerar curto prazo, médio e longo, do perfil do investimento. E agora, dentro do perfil, por exemplo, deu lá que eu sou moderado. Então, algumas pessoas... mas o moderado... Existe um moderado novo, um moderado velho, existem produtos, prazos que você vai colocar, existem... cada produto ele tem um prazo que é mais adequado, alguns têm mais liquidez. Por exemplo, se você precisa de um dinheiro de curto prazo, mesmo você sendo moderado, você não deve procurar um investimento que vai ter uma maturação com 2, 3, 4 anos. Porque você pode precisar do dinheiro de curto prazo. E quando você delega para o gestor, para que ele pegue o seu dinheiro, ele vai multiplicar esse dinheiro, vai emprestar esse dinheiro para os outros, se você precisa ele no curto prazo, você já entra num fundo, ou seja lá qual o produto for de curto prazo, você está falando com o gestor, olha, não me comprometa muito, que a qualquer momento eu vou precisar. Então, você está abrindo mão de rentabilidade. O gestor ele não pode, às vezes, emprestar para construir um prédio, uma fábrica, uma coisa que, às vezes, vai trazer uma rentabilidade melhor. Já se você tem uma previsibilidade, os próximos 2, 3 anos, eu não vou precisar desse dinheiro. Então, você abrindo mão da liquidez, você consegue buscar uma rentabilidade melhor, porque você já delega para o gestor, fala, olha, você tem 2 anos, 3 anos, para você jogar e com o meu dinheiro aí e tentar algo a mais. Ricardo, assim, fazendo uma classificação, pede professor, né? O professor está sempre classificando tudo. Podemos dizer que nós temos um perfil conservador, o moderado, o de risco e o agressivo. O agressivo, que seria de altíssimo risco, né? Bem, eu já sei que eu não sou o de altíssimo risco, então eu sou moderado. Dentro dos moderados, eu vou fazer 70 anos, eu não tenho 20, na verdade. E quando eu estava fazendo essa análise, né, com o Mário, ele me falou o seguinte, Roberto, nós temos que dividir agora, né, entendendo que você é moderado, que você vai fazer isso, nós temos que considerar investimento de curto prazo, de médio e de longo dentro da sua realidade. E aí ele virou e falou assim para mim, você gosta de carro? Gosta de carro, nós estamos falando de carro aqui, né? A nossa geração gosta de carro. Então ele falou, você quer comprar um carro, quanto que custa esse carro? Pô, Mário, esse carro aí está custando hoje uns 800 mil reais. Oh, que carro, hein? Ferrari? Não, mas Mercedes mesmo, Ferrari faz. Então, em torno de 800 mil reais. Ele falou, você pretende comprar esse carro quando? Rafael, o carro aí, meu carro está bom e tal. Dentro dos 3 anos. Então nós temos que trabalhar esse recurso, você vai comprar o carro, tá? Em investimentos, que vai ter um tempo de maturação em 3 anos. Mas você tem que sobreviver no curto prazo. Você tem os seus gastos, né, de sobrevivência e tal, de curto prazo. E tem aqueles, no meu caso, de moderado e considerado longo prazo, onde ele virou e falou assim para mim, embora o seu perfil seja moderado, no longo prazo, a gente pode criar uma carteira de ações de empresas de primeira linha.
Porque eu havia pensado lá atrás de que eu jamais investiria em ações na minha vida. Eu, não. Você pode buscar ações de primeira linha, de empresas de primeira linha, para investimento de longo prazo. É claro que, vê se o que eu estou falando é isso mesmo. Se o investimento é de curto prazo, eu vou ter rentabilidade menor. Se eu faço em longo prazo, eu posso ter uma rentabilidade maior. É isso mesmo? Ou não? Sim. Na verdade, no mundo dos investimentos, eu acho que a palavra rentabilidade ela é secundária. O que é ela, sendo secundário, o que vem em primeiro lugar? Em primeiro lugar, vem a palavra risco. Risco. Né? Porque, se eu perguntar aqui, você gostaria de ganhar 500% no mês? Todo mundo vai querer ganhar 500% no mês. Mas a pergunta não é essa. Quanto você aceita perder para tentar ganhar esses 500% no mês? É a relação custo-benefício. Exatamente. Existe um risco-retorno que eu acho que esse perfil de investidor está mais ligado ao seu apetite de risco, o quanto você aceita perder. Entendi. Porque não existe fórmula mágica de você ter uma rentabilidade de 500% no mês e de risco zero. Nem em renda fixa isso existe. Se você quer ganhar mais com renda fixa, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, seja da qualidade de crédito, seja da qualidade de quem você vai emprestar, seja para o banco, seja diretamente para as empresas, para o governo. Aí isso que você está falando, isso é muito interessante, né? Eu tive um aluno, conversando com ele numa consultoria, ele falou que ele queria triplicar o lucro dele em um mês, 30 dias. Eu falei, doutor, isso não tem jeito. Né? Aí falou, mas deve ter uma forma. Eu falei, tem, ué, você compra cocaína lá em Bogotá e entrega em Nova York. Talvez você tenha, mas olha o risco. Olha o risco. Ou seja, aí vem aquela questão que um dia a gente conversando, você falou uma frase, né, que você falou que foi o CEO da minha empresa. Isso, que eu falava o seguinte: tudo não terás. Tudo não terás. Exatamente. Ou seja, eu não tenho como ter tudo. Vamos falar um pouquinho sobre isso? O que é o tudo não terás? Você tem que abrir mão de alguma coisa. Se você quer ter uma rentabilidade, ou seja, nós estamos falando então de rentabilidade. Eu quero ter 1.000%, 2.000, 3.000, mas com risco zero, isso não existe. Então, você vai ter que fazer essa relação de risco-retorno. Ou seja, quanto eu aceito perder. Que vai estar dentro do meu perfil lá. Muita gente fala, o renda variável ele vai render muito mais. Sim, ele pode render muito mais, mas ele também pode gerar um prejuízo se aquele investimento não for bem sucedido. Né? Então, quando se fala de renda variável, você tem várias coisas que você pode colocar. Principalmente duas. Você tem que definir se você é um investidor ou se você é um especulador. Um investidor ele é um poupador. Então, como você bem disse, eu posso comprar empresas. Primeira coisa, eu imaginar, de uma maneira bem leiga, eu quero investir em ações. Essa ação aqui, só olhando para ela, para esse nome aqui daqui a 10 anos, essa empresa vai continuar existindo? Então, vai falar. Petrobras. Petrobras ela vai continuar existindo daqui a 10 anos? Eu creio que sim. Então, ok, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ela dá lucro? Então, nós temos que ver se ela é eficiente, se ela tem esse lucro. Se ela tem uma gestão boa. Se ela tem uma gestão boa, quem está por trás. Se você tem uma empresa que tem uma gestão boa, que você imagina que ela vai existir daqui a 10 anos, que ela vai ter necessidade, você pode começar a fazer uma acumulação de capital naquilo dali. Todo mês você deposita R$1.000. Você compra ações. Você é como se fosse um pequeno sócio daquela empresa. Exatamente. Você pode se transformar e existem várias pessoas que são bem-sucedidas nisso. E aí você começa a fazer um mix. O que seria isso, por exemplo? Eu vou guardar 90% do meu dinheiro na renda fixa e 10% do meu dinheiro na renda variável. Então, eu vou escolher essas ações, vou começar a comprar ações da Vale, da Petrobras, do Bradesco, da Gerdau, empresas consolidadas que todos nós conhecemos, pelo menos, de nome. Tem um bom histórico. Tem um bom histórico. Então a Bolsa caiu e aqueles 10% se transformaram em 9%, a Bolsa caiu 10%, aquelas ações caíram. Você tira mais um pouquinho do renda fixa e coloca lá naquelas ações, recompõe esse capital na proporção de 9 para 1.
Aí as ações subiram 10%, 15%, 20%. Então, você tinha 10% nas ações, passou a ter 11%, 12% do seu patrimônio. Você tira aqueles 2% a mais, volta com ele por renda fixa e continua mantendo essa relação de 9-1. É uma maneira, por exemplo, de você ir acumulando ao longo do tempo em empresas, mais nos juros. Agora, esse do tudo não terás, quer dizer o seguinte, que se eu penso num investimento que eu quero aplicar meu dinheiro, eu tenho que levar então, em consideração o risco, em primeiro lugar, a rentabilidade e a liquidez. Exatamente. É isso? São as três características que eu tenho que observar. Na verdade, por exemplo, vamos supor que eu compre uma sala. Essa sala aqui, eu resolvo comprar essa sala, porque ela tem um bom preço, eu vejo que o mercado, hoje, ele não está aquecido, eu consegui um bom preço nela. Isso, se o mercado não está aquecido, eu tenho que, evidentemente, eu estou partindo do princípio que ele vai se aquecer. Né? Agora, aí vem uma questão, mas se eu quiser vender amanhã, eu tenho que dar um baita de desconto, eu perco o quê? Eu perco a rentabilidade porque eu não tenho liquidez, ou seja, a liquidez é aquela capacidade que eu tenho de transformar aquele investimento em dinheiro rapidamente. Esse é o conceito de liquidez. Liquidez é a velocidade com que você transforma alguma coisa em dinheiro. Né? Aí vem uma questão que eu queria perguntar para você, já atrelando isso. Nós estamos vivendo uma situação no Brasil onde olhamos para frente, e eu creio que é a situação de todos que estão aqui, inclusive minha, né? Por isso que a gente está conversando com você. Quando a gente olha para frente, vê uma baita interrogação. Por exemplo, eu tenho casos de profissionais que me perguntam, Roberto, eu vou abrir um consultório novo. Eu devo comprar a sala ou eu devo alugar a sala? Aí vem a questão, e a liquidez? E o risco? Como é que... Você poderia falar assim, se um médico dentista perguntasse para você assim, Ricardo, eu tenho dinheiro, vou comprar uma sala, ela custa R$400 mil hoje, ela está num bom preço, já que o mercado está desaquecido. Nesse momento, o que você falaria para ele? Eu escuto isso muito, tá? Eu escuto isso também. E também fala assim comigo. Só, Roberto, se você fala, já emenda a pergunta. Se você falar, não compre, eu devo, no caso, alugar, já que eu tenho que ter a sala, eu sou médico. Não faz parte do meu negócio eu ter a sala. A sala de investimento imobiliário. E aí, como é que você sairia dessa mesmo? Na verdade, eu não tenho tanto essa pergunta com o médico, mas muito com relação à casa. Tem gente que é muito parecido. Eu geralmente falo, você tem outro imóvel, você tem um outro local que você pode ficar, no caso da eventualidade. Financeiramente, vale a pena. O aluguel, geralmente, ele é mais vantajoso em raras exceções, em raros momentos na economia, quando você faz conta, na maioria das vezes, vale a pena você alugar, financeiramente falando. Mas eu acho que traz um conforto. Se você não tem uma casa, não tem um lugar, você gostaria de ter sua casa, o seu lar, não ter aquela situação de muda para lá, muda para cá, talvez esteja ficando um pouco mais velho. O pessoal hoje mais novo não tem muito isso, eles se deslocam com facilidade, eu fico vendo meus filhos, eles não têm tanto amor assim pela casa. Mas eu, particularmente, acho que você tem que gerar bem-estar. Qualquer investimento, antes de mais nada, ele tem que te gerar satisfação. Não é só uma conta financeira. Não é só conta financeira, tem questão emocional, inclusive evitar o estresse. Mas aí que vem uma questão. Se aquela premissa do tudo não terás, e eu invisto numa casa, aí eu gastei por nessa casa 1 milhão, 2 milhões. Essa casa, ela não tem liquidez. Isso quer dizer que se eu quiser transformar essa casa em dinheiro, porque de repente resolvi mudar do país, eu vou perder dinheiro, na verdade. Aí, como ela não tem liquidez, para que eu possa gerar a liquidez, eu tenho que dar um baita de desconto na casa para poder vender, não é? Isso. Eu atendo 2 grupos até de profissionais da saúde. Um de dentistas e um de gastrologistas. São dois dentistas e dois gastros. Até. E existe uma experiência interessante. Esses gastos, eles têm mania de investir, eles não têm a casa própria,
e eles querem renda. Então, eles investiram em fazenda, investiram em eucalipto, eles recebem essa renda, o patrimônio deles rentabiliza e eles acham mais barato. Eles têm uma disciplina. Aí eles alugam a casa. Aí eles alugam a casa para morar. Eles têm uma disciplina enorme para conseguir fazer isso e parece que é bastante rentável para eles dessa maneira. Vê se eu entendi, meu. Já que é o bate-papo de boteco. Claro, sim. E com detalhe, né? Bate-papo de boteco sem tomar cerveja, porque sem cerveja, agora essa pergunta ficaria meio maluca. Quer dizer que se eu sou uma pessoa disciplinada, tenho dinheiro, de repente eu colocar aquele dinheiro para rendir em algo que me gere, primeiro, segurança, verdade? Isso. Depois, rentabilidade e liquidez. Eu poderia usar, então, dessa rentabilidade e pagar o aluguel de uma casa ou de uma sala, que é a mesma coisa. Isso. E o que acontece? Me sobraria ainda algum dinheiro e eu ainda tenho a liquidez, não é isso? Seria uma composição mais ou menos assim? Isso, é uma composição mais ou menos assim. Tem um outro grupo que faz esse modelo que eu falei do renda fixa com renda variável. Eles já trabalham mais ou menos meio a meio do dinheiro em cada um. Sim. Então, eles também têm melhor aqui para o pessoal que está com a gente, amigo, o que é renda fixa variável, com um exemplo? Porque talvez isso não seja muito claro para todos. Então, renda fixa quando a gente empresta o dinheiro, seja para o banco, através dos produtos de LCI, LCA, CDBs, tem vários nomes lá. Né? Vários nomes. Ou você empresta o dinheiro para as empresas, aí você tem CRIs, CRAs, debêntures, notas promissórias, ou você empresta o dinheiro para o governo, que aí são as LFTs, LTNs, NTNB, Tesouro, poupança e todos esses outros instrumentos que você tem. Na verdade, você está... Isso é renda fixa. Isso é renda fixa. Tá, okay. E o renda variável, você escolhe empresas boas, e aí tem que ter essa disciplina. A empresa começou a dar prejuízo, não interessa o preço de mercado. Eu percebo que eles desfazem automaticamente desses investimentos e eles vão acumulando. A bolsa vai caindo e os juros vão subindo. Eu poderia falar que seria uma precipitação minha, por exemplo, eu falar que a renda variável implica no maior risco? Sim. Então, nós estamos falando de investimento. Né? Agora, você tem uma outra parte, que é a parte da especulação. Especular já é uma coisa que você tem que ter time, tempo, você tem que ser agudo, você tem que ser milimétrico. O especulador, então, ele tem que ter, na minha percepção, duas características. Tem que ser um indivíduo que gosta do risco e tem o tempo certo para agir. Tipo assim, isso. A janela de oportunidade. Tem que ser agora, ele vai lá e faz. Tem que ser o jeito frio, calculista, e para ganhar com especulação. Isso. Mas o que a gente pode falar, sim, posso falar que 90% dos casos mal sucedidos que a gente ouve falar aqui em Bolsa de Valores, você tem experiências ruins, elas vêm da especulação, porque ela realmente tem que ser muito aguda. Não é lugar para amador. Não é um lugar para amador, não é um lugar para você fazer. Vamos dizer assim, eu conheço o público nosso, não tem ninguém interessado nesse tipo de coisa, né? Prefere a segurança, né? É importante. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu tenho ouvido muito das pessoas, e pessoas que às vezes estão muito atentas a essas palestras de internet, live, essas coisas que acontecem por aí, conselhos pontuais, falando assim, compre dólar, invista seu dinheiro em dólar, no momento que nós estamos vivendo. Normalmente, eu trabalho com diagnóstico organizacional, do mesmo jeito que o médico dentista trabalha com diagnóstico clínico. Então, eu acho que falar para uma pessoa assim, de forma genérica, vai lá e compra dólar, eu acho um conselho meio perigoso. Mas vamos dizer que alguém esteja interessado em investir em dólar. O que você fala? Certo. Bom, eu represento a XP Investimentos aqui no Brasil e represento a XP US, que é a XP americana, e represento também uma outra corretora chamada Avenue. O Banco Itaú, ele é sócio tanto da XP quanto da Avenue. São operações muito, muito sólidas. Essa operação da Avenue permite que você hoje possa aplicar em dólar lá fora com o carimbo do Banco Itaú
E você tem um cartão internacional que você pode utilizar, você pode fazer pagamentos, aplicar em títulos de governo americano, títulos Tem vários mundiais, investimentos lá. vários investimentos. Não que a gente seria pode compra colocar. de dólar. Tipo assim, eu compro dólar e guardo na minha casa. Se você quiser colocar esse dólar lá, ele é até mais barato do que você chegar na agência, pegar o dólar em espécie e guardar. E o numerário... Risco, né? Se eu guardo na minha casa, é um assalto. Exatamente. Você tem um risco de um assalto, você tem um risco de uma série de situações que hoje, no mundo digital que nós temos, não convém você fazer, não faz sentido. Seria primitivo demais. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado aonde você está colocando o dinheiro, porque eu já vi várias pessoas, inclusive no meio médico, eu tenho uma empresa lá no exterior, faço uma previdência privada em dólar, coloca lá, mas é num paraíso fiscal, você não sabe quem está emitindo, quem está fazendo, quem está por trás. Se for fazer o investimento, tem que seguir o caminho do bom senso. Exatamente, procurar o tradicional. Aí, por exemplo, vamos supor, então, que eu tenha R$500 mil e que eu queira investir, fazer uma conta no exterior, investimento em dólar. Tá? Aí eu vou fazer, por exemplo, em título do governo americano. Olha bem, eu não estou comprando dólar, eu estou comprando título do governo americano, que é em dólar. Que rentabilidade eu teria, por exemplo, se eu fizesse isso? Nem vou falar em título do governo americano, vou falar o seguinte: um bom investimento que me gere segurança nos Estados Unidos, eu comprando em dólar, e que, comparado com um bom investimento no Brasil. Eu fiz essa conta ontem, Roberto. Você está me perguntando? Eu fiz essa conta ontem porque eu fiquei interessado. Há 10 anos atrás, ou 11 anos, eu peguei 2013, janeiro de 2013 até janeiro agora. O dólar ele estava em janeiro de 2003 a 2,04. Era a cotação do dólar em janeiro de 2013, há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás ele estava 2,04, em janeiro de 2013. Se você comprasse 100 mil dólares, você teria que colocar 204 mil reais aproximadamente. Tá. Se você aplicasse esse dinheiro na Selic, você pegou e aplicou a 100% do CDI, que é a taxa referência da economia. Você teria 435 mil na Selic, hoje. Aqueles 204 mil seria isso hoje. Mas, o dólar... Vamos falar. Nós estamos falando aqui de grandeza. Então, 200 mil, que seria quanto hoje? 435. 400. Você teria dobrado. Você teria um pouquinho mais de dobrar. No dólar, ele estava 2,04 em janeiro de 2013, ele estava 5,31 agora no final de janeiro. Então, os 100 mil dólares, se você tivesse ficado com eles, 100 mil dólares na mão, que valeria 204 mil reais, já valeria 531 mil reais agora em janeiro. 100 mil a mais do que no 100 mil a mais no dólar. Agora, se você aplicar hoje um título do governo americano, está em torno de 4% ao ano. É o dólar mais 4%. Dólar mais 4%. Eu tenho a variação do dólar mais 4%. Mais 4%. Sim. Então, esse investimento, por exemplo, hoje, num título do governo americano, uma corretora formal, na situação, se você tivesse, porque não tinha, o juro americano era 0,5% ao mês, era muito menor. Mas você teve a escalada lá fora, por causa da inflação, o juro americano vem subindo, então hoje os títulos lá estão marcando em torno de 4% ao ano. Esse número, esses 500, valeriam 153 mil dólares, que convertido a um dólar de 5,31, então, os 100 mil dólares, se você puser 4% ao ano que você recebeu, você vai ter 153 mil dólares. Se o dólar vale 5,30, isso seria aproximadamente 850 mil reais. Então, eu tinha 204 mil reais lá em janeiro de 2013, há 10 anos atrás, que eu poderia colocar no renda fixa brasileira ou comprar 100 mil dólares. Esses 100 mil dólares rendendo a 4% ao ano virou 800 mil,
Ou, se eu não apliquei, ele simplesmente ficou na conta, ele vale 550 mil, 530 mil. Foi o que aconteceu, né? Não quer dizer que vai acontecer isso, mas só para a gente ter uma ordem de grandeza. Da mesma maneira, você teria esse dinheiro aqui no Brasil aplicado numa coisa que rendesse a 100% CDI, 200 mil viraria 435. Um viraria 435, o outro 800. Seria o O dobro. outro 800, se tivesse aplicado a 400. A 400. Se não tivesse aplicado, 535. Isso. Agora, vamos pensar assim, isso considerando os 10 anos que passaram. Sim. E se a gente fizesse a mesma coisa hoje, considerando os 10 anos para frente, que perspectiva a gente teria, que expectativa que nós temos e que risco que eu estaria correndo? Então, bom, a gente pode pensar nisso com relação aos imóveis, a gente pode pensar isso no dólar, a gente pode pensar de uma série de coisas pela qualidade. Quando você... Os imóveis, eles dão um estirão, geralmente, durante 1, 2 anos, depois eles ficam parados 10 anos, aí eles dão outro estirão e vão embora. O dólar, muitas vezes, ele faz isso. Ele fica ali patinando, parado, de repente ele vai embora, ele para, ele vai embora. Agora o dólar está muito apreciado. O que é isso? Ele está baixo. Por que ele está baixo? O dólar ele tem uma relação íntima com os juros da economia. Quando os juros da economia ele está um pouco acima do que deveria estar, hoje a gente fazendo uma conta de quanto deveria ser os juros. Os juros hoje deveriam ser em torno de 10,5%, 11% ao ano. Deveria estar em torno... No Brasil. Hã? No Brasil. No Brasil. Né? Como você chegou nessa conta? Pela inflação, pelo custo do dinheiro, por tudo aí, a tendência dele é voltar. Como nós estamos combatendo a inflação, o dólar ele tem que ficar um pouquinho mais para cima, então ele está em 13 e pouco. Por quê? Para justamente segurar os preços. Você falou o dólar em 13 e pouco? 13 e pouco. O dólar não, os juros. Os juros em 13,75 ao ano. Então, ele está um pouco acima. Os juros estão, quando os juros estão um pouco acima do que deveria estar, o dólar fica para baixo, porque vem muito dinheiro do exterior para aplicar aqui dentro. Então, ele fica apreciado. Da mesma maneira, quando a gente lá atrás, o preço justo dos juros seria de entre 4% e 5%, e os juros vieram 1 ano e meio atrás a 2%, o que aconteceu com o dólar? O dólar deu uma puxada. Por que ele deu? Exatamente. O cara, ao invés de aplicar aqui dentro, ele aplica lá fora, que vale mais a pena ele aplicar o dinheiro no exterior. Então, hoje, a tendência, se o atual governo não complicar, não inventar política econômica, essas coisas na economia não tem como você inventar, você tem que seguir uma regra. A economia tem fundamentos, como toda ciência tem fundamentos, que não tem como contrariar esses fundamentos. Sim. É igual a lei da gravidade. Isso. Eu posso revogar a lei da gravidade aqui agora e pular do 10º andar. Então, vou morrer do mesmo jeito. Se você abaixar os juros na marretada, vamos dizer assim, eu vou trazer ele para 9, para 8. Revogar a lei da gravidade na canetada. Na canetada. Trouxe ele para 8. O que vai acontecer? O dólar vai explodir imediatamente. Então, hoje o dólar está fraco, o dólar vai ter uma reação violenta. Se você colocar o dinheiro em dólar lá fora, você vai ter um ganho bastante grande. Aproveitando esse gancho, eu estava vendo, porque o Ricardo, depois eu vou até falar com vocês aqui, mas ele tem um grupo com N pessoas que participam, e ele me inseriu lá, fiquei muito feliz, então ele me atualiza com informação o tempo todo, vai depois disponibilizar isso para vocês, estamos vendo aqui, né, Ricardo? Vamos explicar como é que é feito isso. E lá, das notícias que você me mandou, eu vi uma lá que me chamou bastante atenção, que a Gleice, né, Hoffmann, que é, por exemplo, PT, ela colocando que os juros estão muito altos e tem que abaixar. Eu entendi o seguinte, quando ela falou que tem que abaixar, eu entendi que é na marretada. Sim. Tá? Não tem como fazer isso, a não ser que se revogue a lei da gravidade de forma artificial, mas ela não foi revogada, não tem jeito. E aí, o que aconteceria? Existe uma pressão no sentido de abaixar os juros, né, no Brasil, na marretada. Nós temos
por outro lado, a questão da inflação, e nós temos, por outro lado, a questão da influência do Banco Central, se é independente ou não, que vem sendo debatido. Como é que fica isso? O Banco Central Independente é uma coisa mundial, né? Não é invenção do Brasil. Né? Nos Estados Unidos, no Reino Unido, nos países desenvolvidos e capitalistas e desejados. Né? Então, vamos colocar o seguinte, a gente, no mundo, as experiências socialistas, elas, na verdade, elas se refletem, na sua grande maioria, em ditaduras de esquerda. A própria China, Rússia, que são os dois grandes expoentes, ninguém fica querendo mudar para lá. As pessoas geralmente têm dificuldade de sair, não de entrar. Ou seja, a Venezuela... Mas aproveitando aí, amarrando a conversa... Eu não queria falar muito de política, né? Nada, não tem jeito. Mas aonde as pessoas gostam de ir? Estados Unidos, Alemanha... Só aqui para pontuar o seguinte, nós estamos aqui falando de ideologia, não estamos falando de economia. Sim, e a economia acaba por questões decisórias que envolvem a política. Mas aí não tem como. Né? Ou então nós vamos ficar aqui mascando bala com casca. A questão não é questão de ideologia, é questão de economia. A questão é o seguinte, por exemplo, se você pega a China, na Rússia, aí, eles abaixam o juro da marretada, do jeito que quer fazer aqui? Como é que é essa história? Na verdade, eles têm as taxas para o mercado, mas essas coisas, por exemplo, hoje lá na Argentina, que está aqui perto da gente aqui, você tem 7 câmbios diferentes. O presidente lá, ele se complicou tanto que o dólar, ninguém acredita mais na moeda do país, porque ele abaixou os juros de uma vez, ele fez... Abaixou o juro na marretada. Aí o dólar, então vão tributar os ricos, vão tributar isso, vão tributar aquilo, o dinheiro começou a ir para fora. O que acontece? O dinheiro começou a ir para fora, ele foi e segurou o dólar. De cara, ele meteu um imposto de 30%. Você tem 7 tipos de câmbio na Argentina. Um sem impostar, outro sem impostar. É só um. Só um. Exatamente. Mas a inflação lá está batendo 100% ao ano. Sim, exatamente, porque o dinheiro quer ir para fora, sim, então você faz um câmbio artificial, aí ninguém consegue vender, ninguém consegue fazer, já se fala aqui, então, agora na União, Brasil e Argentina, uma moeda em comum, que nós, muito provavelmente, vamos levar ferro, porque a nossa moeda é forte, a deles é fraca. Se você pega água suja e mistura com água limpa, o resultado será sempre água suja. Exatamente. Agora, me fala uma coisa. Bem, é uma questão complicada, porque envolve questões políticas, né? Um jogo político pesado, envolve muitas vezes ideologia, e envolve a economia, que a economia tem que seguir a lei da gravidade, que não pode ser feita na base da marretada. Aí eu te pergunto, dentro desse contexto, que ele como a gente conversando aquele dia, você falou, Roberto, essa entrevista podia chamar O Mundo Está Pegando Fogo. Aí eu até brinquei com você, se o mundo está pegando fogo, vou jogar água fria nesse fogo aí, porque tem que achar uma solução. Vamos, então, apimentar isso um pouco mais, amigo. Você me mandou também uma informação, eu gosto das informações que você me manda, que são informações de primeira mão, confiáveis, não é? Não são fakes, né? Porque hoje o que circula por aí a gente não sabe se pode confiar ou não. Então, o Ricardo ele faz a triagem e me inseriu nesse grupo, te agradeço mais uma vez. Eu gosto, não domino, mas eu acho que é um conhecimento que nós temos que nos inteirar dele, porque senão a gente, no final, acaba que perde muito dinheiro e corre risco desnecessário. Nós temos aqui uma situação que vai e que dá uma pimentada boa, que as lojas americanas estão com um rombo de 47 bilhões no caixa. E eu fiquei sabendo agora que a Maísa também está com um problema, não é isso? Nós temos empresas grandes, e até perguntei para você, será que isso já existia antes das eleições, ou será que isso apareceu, como por acaso, depois das eleições? Não adianta, você falou comigo, olha, Roberto, isso aí o pessoal já sabia, e existe todo um contexto nisso. Aí eu falo para você, esses 47 bilhões de rombo que tem nas lojas americanas, muito desse dinheiro, não digo que foi todo ele, foram empréstimos feitos junto a bancos. Não é isso? Você tem banco credor nesse grupo. Sim, você tem uma operação que é chamada de risco sacado. E esse risco sacado ele não foi colocado. Vamos tentar explicar o que aconteceu. Na verdade, uma grande fraude, né? Nós tivemos uma fraude.
Isso, não, nós tivemos uma grande fraude nas lojas Nas americanas, lojas americanas. inclusive sendo auditada por empresas internacionais especializadas em auditoria. Né? Pricewaterhouse que faz essa situação. Né? E que, inclusive, teve no caso da Evergrande lá na China, que, inclusive, teve também lá nos Estados Unidos, na Enron, teve envolvida, Agora, teve alguns outros nomes. Por que eu estou te perguntando isso? Eu vou falar aqui com você. Eu conversando, então, na consultoria que eu estava dando, de gestão de mercado para o médico, ele falou comigo, olha, Roberto, eu fiquei sabendo, isso eu estou pondo entre aspas o que o médico falou, tá bom? Eu fiquei sabendo que um dos grandes credores das lojas americanas é o Banco Santander. E ele tem dinheiro no Banco Santander. Então, ele falou comigo assim, eu devo tirar meu dinheiro do Santander e colocar no Banco do Brasil? Eu falei, pergunte ao Ricardo. A maioria dos bancos aí foi envolvidos, né? Não só o Santander, mas o Bradesco, o Itaú, inclusive o Bradesco acabou de soltar o balanço agora, ele costuma ter um lucro em torno de 6, 7 bilhões por trimestre, ele divulgou um lucro de 1,5 bilhão. 5 bi ele já colocou para poder fazer frente para estancar isso aí. O Itaú foi ontem, antes de ontem, também já separou mais 4 ou 5 bi para estancar isso aí. Só que são bancos. A pergunta é a seguinte, amigo: eu estou com meu dinheiro lá, no Santander, vou lá e tiro o Banco do Brasil, eu deixo lá. Esses bancos eles têm patrimônio na casa de 250 bilhões de reais. Então, 4, 5 bi não é o suficiente para gerar uma não corrida. Não justificaria essa pegar meu dinheiro do Santander e passar para o Banco do Brasil? Não justificaria. Eu acho que essa transferência ela pode ocorrer se você vê que tem mais eficiência, produtos melhores, melhor atendimento. Vamos dizer assim, se eu tiver melhor atendimento, melhor rentabilidade, melhores produtos, mas por questão de insegurança, lastreado com a questão da loja americana, posso dormir tranquilo. Pode dormir tranquilo. Uma outra questão. Eu não trabalho em nenhum desses bancos, nem na tesouraria, nem sou sócio. Mas o que a gente percebe é que seria um exagero hoje. Tá. A não ser que excesso de preocupação. Excesso de preocupação. Uma outra questão que eu queria emendar com essa aqui com você é o seguinte: existe o Fundo Garantidor de Crédito, é isso? Sim. O Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, ele tem um volume de dinheiro, fiquei sabendo aí há algum tempo atrás, não sei quanto está hoje, foi que varia, tinha em caixa 64 bilhões, o Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito ele tem por objetivo gerar uma certa estabilidade do mercado, onde, por exemplo, se eu tenho uma conta por CPF de até R$250 mil num determinado banco, e aquele banco, por exemplo, vamos supor, quebrou o banco, o Fundo Garantidor de Crédito vai me amparar. Aí eu pergunto, ampara mesmo? Sim. Até agora parou. Né? Logicamente que se ele bater no Santander, no Bradesco, no Itaú, quem vai salvar é o governo. Sim, então vamos pensar aqui. Você falou que o banco, qual banco ele tem um ativo de 250 bilhões? Itaú. Então, o Itaú tem 250 bilhões de caixa lá, tá bom. Vamos dizer assim, ele tem 4 vezes em princípio. Não, ele tem até mais dinheiro lá dentro. Isso aí é o patrimônio dele. Dele. O patrimônio dele é o quê? Praticamente 4 vezes a reserva do Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, é mais poderoso que o Fundo Garantidor de Crédito. Se um banco como o Itaú, por exemplo, quebrar, porque qualquer empresa mal gerenciada, ela quebra, é igual ser vivo, está vivo, pode morrer. Sim. Embora isso seja remoto, nós temos aí da garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que é até R$250 mil por conta. Mas esse Fundo Garantidor de Crédito não seria capaz de amparar todos os correntistas de um banco grande desse. Então, o Fundo Garantidor de Crédito é mais para banco pequeno, né? Isso, pequeno e médio. Tá. O que é um banco pequeno e médio? Vamos dar um nome. Tem que citar sei lá, BMG, banco aqui da Mineira. Banco médio, Isso, só para a gente... Bem, então, assim, para poder deixar claro aqui para todo mundo, inclusive para mim, é o seguinte: posso dormir tranquilo que as lojas americanas é um roubo grande, mas não é tão grande assim para gerar um caos no mercado. Agora, se por acaso um grande banco quebrar, aí nós temos que ter ajuda do governo. Muito provavelmente nós vamos ter que ter a ajuda do governo, igual, por exemplo, as empresas Azul, Gol, elas estão quebradas. São empresas... As empresas de varejo, a grande maioria, estão quebradas. A gente tem várias empresas aí que já estão pedindo recuperação judicial, porque são empresas que muitas vezes andam alavancadas. Ou seja, o que quebra no mercado? O que é o problema do especulador? É a alavancagem. Quer dizer, assumir compromisso financeiro acima do que você tem. Então, por exemplo, a Gol.
como é que ela age, assim, né? Vou botar números que não são exatamente esses, mas vai dar uma boa noção para a gente entender. Ela tem R$ 1 bilhão de patrimônio. Você fala, pô, a empresa é grande, R$ 1 bilhão é um bom dinheiro. Mas ela tem 10 bilhões de receita e ela tem 9 bilhões e 900 de despesa. Então, você fala, ela teve 100 milhões ali de lucro. Só que vamos colocar que o preço da gasolina que ela paga lá para os aviões é 80% do preço. E aí a gasolina subiu 5%. Então, 5% sobre 8 bi, que é mais ou menos 80%, vai gerar 400 milhões sobre ela, ou seja, 40% do patrimônio dela desaparece da noite para o dia. Se ela consegue repassar isso no preço da passagem, ok. Mas como você tem uma dificuldade de repassar esses preços, você tem uma concorrência muito forte no setor, toda hora tem que estar dando promoção dessas empresas para a aviação poder estar viajando, aí, etc. Né? Está funcionando o setor, você tem cada vez mais descontos, acaba que você não consegue repassar isso para o consumidor. Então, esse é prejuízo. Uma empresa pode acordar aí, o patrimônio dela de 1 bilhão vira menos 2, com muita facilidade, dependendo do que acontece. E onde é que entra a alavancagem? A alavancagem é porque ela tem um patrimônio de 1 e ela assume um compromisso de 10, que a receita 10 vezes o que ela tem. Agora, uma alavancagem menor seria aceitável? Então, existe como prática de mercado a alavancagem? Sim, então você tem que olhar isso tudo nas empresas. Na hora que você olha o balanço, você olha como que a empresa é alavancada ou não. O caso da Americanas é um caso de alavancagem, da mesma maneira. Mas lá também, além de alavancagem, é um caso de fraude, né? Onde eles sonegaram a clareza, a transparência. Né? Não teve transparência no balanço. Na verdade, eles deveriam ter jogado algumas contas de uma maneira mais transparente. Né? No caso, o que eles faziam era exatamente isso. Eles chegavam e falavam, Roberto, você vende o quê? Eu vendo Kit Kat, eu sou vendedor de Kit Kat. Kit Kat, então eu vou comprar aqui R$100 mil em Kit Kat, mas eu vou te pagar daqui a 120 dias. A loja americana vai te pagar daqui a 120 dias e ela te comprou a R$10. Então, ela coloca lá na gôndola vendendo por 11. Ok. Chegou lá no final desse período, ela não conseguiu vender, ela começa a vender por 10, por 9, por 8, para poder te pagar aqueles 10. A margem dela começa a ficar apertada ou negativa. Então, ela começa a fazer isso. Só que, para que ela possa fazer isso, ela vai lá no banco e fala assim, não, eu tenho uma nota de compra aqui hoje, que eu comprei aqui do Roberto Kit Kat a R$10. Ela vai lá no banco e pega o dinheiro hoje. E ela usa esse dinheiro para pagar outros. Então, ela começa a pedalar com esse dinheiro. Ela vai para lá, vai para cá, ela vai fazer. Ela querer fazer ginástica para poder. Né? Isso. E só completando o caso da aviação, vou voltar aqui um pouquinho. No caso da aviação, o Paulo Guedes, lá na pandemia, ele foi obrigado, ele só não deixou as empresas aéreas quebrarem, porque teve uma diminuição forte, ele já tinha uma série de problemas e tudo, ele não deixou essas empresas quebrarem, falou, como que nós vamos viver sem avião no Brasil? Então, por isso, ele subsidiou várias coisas, porque a gente precisava. Então, um grande banco desse, se quebrar, fala, olha, vai ter um desastre. Existe um efeito dominó na economia que o governo vai ter que arrumar uma solução. Agora, eu pergunto para você, o governo vai ter que arrumar uma solução. Inclusive, esse governo que tem uma tendência mais socialista, porque nós temos duas propostas. Nós temos essa proposta mais socialista, que é mais Estado na economia, e nós temos a questão da economia, vamos dizer, liberal, que é o que o Paulo Guedes vem aplicando, que é menos Estado na economia. Nós temos, por exemplo, mais Estado na economia. É o Estado interferindo em tudo, inclusive na vida das pessoas. E você tem a outra proposta econômica, menos Estado na economia. Quanto menos Estado, melhor, que é ligado à escola de Chicago, que o Paulo Guedes está vinculado lá. Ou seja, nós saímos de um modelo de economia, onde falava pouco Estado na economia, e entramos no modelo de economia, que é muito Estado na economia. Agora, o mercado aí acaba se impondo num ou outro modelo de negócio. Por exemplo, vou supor, para evitar o efeito dominó de uma quebradeira danada aí no mercado. Um governo que tem essa proposta de mais Estado na economia, ele faria aí uma intervenção adequada,
ou eles vão querer resolver tudo na base da porretada? Então, aí Do concorrente. você tem uns dois aspectos aí para olhar. O primeiro é o que eu falei ali anteriormente. Questão de mais Estado, menos Estado, você tem que ver as experiências que existem. Aonde existe realmente comunismo no mundo? Só existe um lugar, que é na tribo indígena, que hoje um índio dorme lá na cama, amanhã dorme outro, ele pega lá a caça, coloca quem pegar, e hoje acho que nem existe. É o paraíso na Terra. Nem existe mais isso. Né? O que existe, na verdade, são ditaduras de esquerda. Socialistas, né? Socialistas, e esses locais, as pessoas estão implorando para sair. Elas não conseguem entrar e elas estão implorando para sair. Então, você vai ter isso aí lá na Venezuela, hoje na Argentina, você tem isso. Você está falando que os exemplos são ruins. Os exemplos que você tem, as pessoas, ninguém quer mudar para lá, as pessoas querem sair de lá e vir para outros lugares. Da mesma maneira, a experiência capitalista, se você pegar na Alemanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos, as pessoas estão querendo mudar para lá e não sair de lá, as pessoas estão querendo ir para lá. Então, o bem-estar e a experiência de viver. Então, você ter mais Estado ou menos Estado quer dizer isso aí, porque não tem dinheiro de graça. Se você quiser, podemos explicar rapidamente o seguinte: todo mundo ganha aqui. Você tem 9 pessoas que têm 90 mil reais na conta e uma pessoa que tem 100 mil reais na conta. Um carro custa 100 mil reais, só uma pessoa que pode comprar esse carro. Aí você chega e fala assim: não, nós vamos dar dinheiro para todo mundo. Agora, todo mundo vai dobrar o seu dinheiro. Quem tem 90 vai ter 180 e quem tem 100 vai ter 200. Então, aquele carro de 100 mil, o que vai acontecer com ele, com os preços? Os preços automaticamente vão subir, porque todo mundo passa a ter 180, no mínimo o carro de 100, ele passa para 180. Esse é o conceito de inflação, que é quando você tem a distribuição de dinheiro sem a respectiva produção. Então, as pessoas não ficaram mais ricas, porque o preço ele vai subir. Vamos dizer assim, ele só tem mais dinheiro na mão em volume, mas o poder de compra... O poder de compra dele vai até diminuir, porque aquele cara que tinha 100 vai passar a ter 200. Se ele tinha ali 10 mil a mais, agora ele tem 20 mil a mais. E ele vai continuar podendo ter esse carro. Então, a inflação ela vai jogar o dinheiro para quem tem mais dinheiro, e não para quem tem... Enriquece quem já é rico. Quem ganha salário que vai sofrer mais. É a experiência que nós vivemos na época do governo Sarney, até o Plano Real, onde chegamos a ter o quê? 900% de inflação ao ano. Né? Então, não adianta você dar dinheiro para as pessoas sem aumentar a produção. Não existe essa fórmula mais. Senão acabava com a fome na África. Isso quer dizer aqui, amigo, vamos lá. Já que não tem como falar de economia, sem falar de política, eu sinto muito, nós não estamos falando de política partidária. Isso quer dizer, não tem camarão para todos e não tem picanha para todo mundo. Essa é a verdade. Não, só de picanha, o rebanho bovino brasileiro são 220 milhões de cabeças. É o mesmo tanto de pessoas. Se você matar todas as vacas e bois do Brasil, você dá uma picanha, um mês acabou. No mês seguinte não tem mais. Você comeu uma picanha e acabou. Não tem lagosta para todo mundo. Não tem lagosta para todo mundo. E se eu quiser fazer com que todo mundo coma lagosta, aí eu dou mais dinheiro para eles, aí vem a inflação, porque eu não tenho lagosta. Então, você tem que... A única maneira de você fazer isso é produzindo mais. Agora, vamos entrar no segundo aspecto da sua pergunta lá inicial. Então, primeira coisa, você perguntou sobre experiência, o que é melhor, mais Estado, menos Estado. No meu conceito, na minha visão, eu acho que você tem que ter menos Estado. Mas zero Estado, não. Eu não sou a favor do zero Estado. Eu sou a favor do Estado mínimo. É achar um equilíbrio. Porque o capitalismo ele pressupõe o seguinte, que todo mundo é campeão. Todo mundo vai produzir, todo mundo vai fazer, todo mundo teve as mesmas oportunidades. E não é isso que acontece. Você vai ter velho, você vai ter idoso, você vai ter menino, você vai ter pobre, você vai ter rico, você vai ter desigualdade nesse meio aí, e nem todo mundo é campeão. Você tem um mais esforçado, menos esforçado. Então, o governo ele tem, sim, um papel social mínimo importante de tentar diminuir isso aí. Ele tem que ter isso, ele tem que ter um programa de renda mínima, ele tem que ter realmente pegar aquele excluído e colocar ele ali dentro. Ele não vai matar todo mundo. Não é isso. Tanto que o próprio Paulo Guedes, já que você citou, e para mim ele é um prêmio Nobel de Economia, ele, em momento nenhum, o governo Bolsonaro, apesar de eu achar que o Bolsonaro foi muito infantil, entrou em
em searas que ele não deveria ter entrado, falar de vacina, falar de um tanto de bobagem aí, mas no auxílio, ao longo da pandemia, teve o auxílio emergencial, sim, não se jogou as pessoas na sarjeta, existiu, sim, um socorro. Quer dizer, vamos dizer assim, né? que o Paulo Guedes é um grande economista, né? Oi? Ele é um grande economista. Para mim, eu tenho 55 anos de idade, eu desconheço um outro ministro que pensou num plano que poderia levar o Brasil realmente para um país desenvolvido de primeiro mundo. Ele é considerado um gênio, né? No meu conceito, sim. Ele é o conceito da gente. O Paulo Guedes é aqui de Belo Horizonte, não é isso? Não, acho que ele não é daqui, não. É mineiro. Ele é mineiro? É. Eu não sei de onde é o Paulo Guedes, não. Agora Nossa, passei a ver. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Nessa situação, mas tem outros mineiros aí que a gente nem vai citar. Mas para falar aqui dessa situação turbulenta, que gera crise, que gera mais turbulência, nós temos aqui um tópico para a gente falar, que é sobre proteção patrimonial. Ou seja, como é que a gente pode fazer para proteger o nosso patrimônio? É uma das perguntas que eu tenho aqui para você, né? Eu queria falar assim, sucessão familiar e principalmente, nesse momento, mais importante de sucessão familiar é a blindagem patrimonial. Tá. Bom, hoje a engenharia financeira ela permite várias coisas, né? Uma delas, por exemplo, você tem uma conta no exterior, você está desconfortável com o Brasil, com o governo atual, com as medidas que estão aqui, você pode ficar sob a tutela do governo americano, sem ingerência, sem medo de você perder o seu dinheiro lá fora. Para que o governo brasileiro, olha, você vai mandar o dinheiro legalmente, via Banco Central, você vai mandar esse dinheiro de uma maneira totalmente transparente, mas ao chegar em solo americano, nas corretoras, inclusive, que eu represento, que são corretores aqui, que têm sócios brasileiros e tudo mais, apesar disso, o governo brasileiro pode pedir para o governo americano vai falar, vai para o juiz americano, e ele vai chegar e vai falar, olha, você... qual que é a origem desse dinheiro? É declarado imposto de renda, ele é fruto de trabalho, de herança... Ele tem que ter uma origem ilícita. Sim, até para você mandar ele legalmente. Ou ele é fruto de narcotráfico, sequestro, latrocínio, sei lá. Né? Partindo do princípio que nós não estamos nessa área, que não cabe a nós. Ou seja, que ele tem uma origem clara. Aí a gente faz lá no governo americano. O governo brasileiro poderia pedir... Ele pode pedir, mas um juiz americano, a jurisprudência lá hoje, ele fala assim, não. Ele escolheu o dinheiro estar aqui, ele será tutelado aqui. Essa é uma das maneiras. Outras maneiras, você tem vários instrumentos de sucessão, tipo holding, tipo offshore, seguros. Você tem alguns seguros resgatáveis que, por exemplo, o seguro ele é uma indenização, ele não é investimento. Então, ele some do radar do governo. Você tem alguns seguros empresariais. Falando de um planejamento tributário para que o meu dinheiro que tem origem ele fique amparado de uma forma tal que ele seja menos tributado e que não tenha como buscar ele lá fora por vontade de exatamente isso. É exatamente isso que a gente faz. É uma questão individual, então quem tiver interesse, quiser procurar, a gente faz a reunião, a partir de quantos R$1.000 compensaria fazer uma operação dessa? Tipo, investir, por exemplo, no governo americano, de uma forma que tivesse um seguro lastreado, como nós estamos falando. Hoje o valor, essa operação na Avenue, que eu tenho representado, é a partir de R$200. R$200. Sério. R$200. O máximo não tem. O máximo não tem. Agora, e a tributação? É toda lá, no caso, no governo americano, ou através do governo americano, ou aqui no Brasil? Como é que não. É isso? Por exemplo, essa experiência na Evelyn, é importante você ter um corretor lá fora, uma pessoa que te assessora. Então, isso não é coisa para amador. Então, a primeira coisa, nós te ajudamos com a parte de imposto, te ajudamos com a parte de investimento. Então, primeiro, é uma experiência que foi feita para ser toda em português. Então, você vai assinar os contratos em português, você vai
ter o app em português, você vai ter Isso é uma coisa a minha simples. consultoria. É simples, Faz tudo pela simplíssimo. internet. Você faz pela internet e nós te ajudamos na declaração do seu Eu posso dormir tranquilo? Você está falando do Banco Itaú. Então, se você tem um dinheiro no Banco Itaú aqui no Brasil, o Banco Itaú lá fora, você tem mais ou menos a mesma coisa. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. E criptomoedas? Criptomoedas, eu não recomendo. Por quê? Bom, eu pelo menos não faço. Porque nós estamos falando de uma série de inseguranças, saber onde está o seu dinheiro, quem está gerindo, quem que é a corretora. Então, é um ambiente propício para surgir pirâmides, corretoras falsas, qualquer um que quiser fazer um site hoje e falar assim, eu sou corretor de criptomoedas. Assim, o ilícito está por ali. Não quer dizer que seja, mas... Não quer dizer que seja, não tem fiscalização, é o famoso La Garantia Sou Idiota. Tanto que La Garantia Sou Idiota? Sim, a segunda maior empresa, a segunda maior corretora mundial de criptomoedas acabou quebrando aí, não está pagando ninguém aí, está um problema danado. Foi falado há algum tempo, né? Até tinha uma figura mais ou menos assim, que o fulano, lá atrás, quando apareceu essa criptomoeda, pegou um dinheiro correspondente a uma pizza e hoje ele é milionário. Eu pensei, rentabilidade fantástica, risco junto, né? Como se diz, você tem operações legais e operações ilegais. Você quer fazer uma coisa desse... Vamos falar só legal, né? Você quer fazer uma coisa ilegal, criptomoeda é isso, todo mundo acha, não vou pagar imposto é ruim, não sei o quê, governo olhando meu dinheiro, eles vão me tomar. Esquece isso, é que a gente fiscaliza, é que a gente traz formalidade, a polícia te faz bem, porque não deixa o bandido entrar na sua casa, né? De modo geral, você vai ter exceção em tudo. Você tem gente boa, gente ruim em qualquer lugar. Sim. Mas essa formalidade não é ruim. Você tem lá o seu imóvel registrado no cartório, a pessoa não pode entrar na sua casa, sua casa agora é minha. Vamos dizer assim, dentro da legalidade é melhor. Dentro da legalidade é melhor, eu acho. Então, assim, você tem, por exemplo, uma possibilidade, que é um fundo agora, de um private equity, que a gente... Explica para nós o que é isso. O private equity é quando você aplica não na empresa grande, não na startup, na empresa média. E você tem uma capacidade de, colocando dinheiro, pegar um modelo vencedor e alavancar esse modelo. Então, se você pega, por exemplo, nós vamos juntar e temos aqui, vamos entender que a Odontoprev. A Odontoprev foi um caso que um fundo de private equity do Xu Kong... Ele falou que é um cara genial. Que é um cara genial. Ele é um chinês que mora no Brasil. Isso, e ele descobriu, inclusive, a XP. Tá. Então, ele, por exemplo, ele percebeu que ele tinha ali um modelo de negócio que era bom, que se ele metesse dinheiro naquilo ali, aquilo poderia se multiplicar várias vezes. Quando ele entrou no negócio, ela era uma empresa que já não era startup, porque as startups quebram, ele já tinha algum nível de faturamento. Então, vamos dizer assim, ela não era uma empresa que estava nascendo e nem uma empresa que chegou no mercado. Sim, se ela fosse grande, tivesse 3 bi de faturamento, e ele tivesse a capacidade de gerar 3 bi de faturamento, ela dobraria uma vez. Mas vamos supor que ele pegou ela no ponto que ela tinha 300 milhões de faturamento. Nem era muito pequena, mas já estava... Já tinha uma estabilidade. Já tinha estabilidade. Então, se ele tem capacidade de gerar os 3 bi... Ela não era um bebezinho... Não era um velho, era um adolescente. Se ele tem um futuro promissor. Se ele tem a capacidade de gerar 3 bi, você tem 300 milhões, 3 bi, ela multiplica por 10. Beleza. Se você pega uma de 3 bi para 3 bi, multiplica uma vez. Aí você entra com o seu dinheiro nesse tipo de investimento. Nesse tipo de investimento, para 8 anos, 10 anos. São investimentos que eram fechados a grupos de family office, a grupos muito grandes, o mínimo era restritos. 10 milhões de dólares, restritos. E ele trouxe isso para o grande público. Por exemplo, está tendo essa oportunidade até março agora. Ele vai investir em 8 empresas, sendo 3 no setor de saúde. Aí, que bom. E nesse outro fundo dele, no primeiro fundo, ele descobriu a XP e a Odontoprev. A ReHap também veio dele. Nesse agora, alguns vão conhecer a Vision One. Vision One é uma empresa aí de um grupo oftalmológico, né? Ele já está dando 520% de CDI de 2020 para cá. 500% de 2020 para cá. Esse tatu bola
o risco é grande da empresa não pegar, mas eles já pegam a empresa em crescimento. Mas para quem quer fazer investimento, você tem que olhar o quê? O gestor. Como ele tem um olhar clean, né? E faz isso muito bem, tem um bom histórico, parte do princípio que o risco não está sob controle. Então, eu gostaria de pegar um pedacinho do meu dinheiro. E bolar, não todo o meu dinheiro. Não, todo não. Nós estamos falando de capital de risco lá naquele perfil. Eu deveria investir todo o meu dinheiro, por exemplo, nos Estados Unidos, ou só uma parte? Tudo isso é individual, mas é lógico, você vai ter coisas, você vai mudar para os Estados Unidos, se você não for mudar para lá, você tem que ter um tanto. Você sabe que um profissional de saúde, nós vivemos uma situação hoje, porque para cada uma pessoa que estava pedindo visto para a saída do Brasil, tanto tipo moradia definitiva em outros países, multiplicou por 15. As pessoas estão em pânico, verdade? Sim. Esse pânico, muitas vezes, vem da desinformação. Sim. Eu tenho visto isso também no meio profissional da saúde, por isso nós estamos conversando aqui, para gerar tranquilidade, gerar paz, porque o pânico não vai ajudar em nada. Agora, um profissional de saúde, para sair do Brasil e trabalhar no outro país, ele tem que revalidar todo o diploma dele, certificado, essa coisa toda. Não é uma muda para lá e começa a trabalhar, não é verdade? Então, aqui o pessoal, a imensa maioria, vai ficar aqui no Brasil mesmo, dependendo do que vai acontecer. É claro que tem aqueles que têm aí dinheiro sobrando, aí eles podem ir para onde eles quiserem. Amigo, vamos colocar aqui o seguinte: como nós estamos fazendo um bate-papo de boteco, nós já estamos fechando aqui mais ou menos 60 minutos, nós vamos abrir para pergunta e resposta, mas o pessoal pode mandar as perguntas aqui, que eu vou passando. Aquelas perguntas que vocês mandarem, e que por acaso a gente não tiver tempo hábil aqui para a gente responder, depois a gente responde, né, para que ninguém fique sem resposta, nós fiquem tranquilos quanto a isso. Eu conversei com o Ricardo que ele vai voltar mais uma vez, não aqui no nosso sistema novo de entrevista, mas vai ser uma aula, né, que você vai dar. Nós estamos aqui fazendo uma abordagem mais macro, mais qualitativa. O que é qualitativo? É falar sobre o assunto, abordando vários temas de interesse. E ele vai fazer depois uma outra abordagem mais quantitativa, onde aborda a mesma temática, só que numa aula mais formatada, já não é mais papo de boteco. Não é verdade? Bem, nós vamos pedir uma cerveja, que é papo de boteco. Está aqui você, está aqui o Ricardo, estou aqui eu. Tudo bem. Eu vou fazer o seguinte, assim que a gente terminar nossa conversa, eu vou pegar seu WhatsApp, vou colocar na nossa lista de transmissão para que todos vocês tenham contato com o Ricardo. Se vocês depois quiserem aprofundar, quiserem conversar, porque não tem como a gente responder aqui pergunta específica, tipo assim, eu tenho 500 mil, devo colocar tudo no governo americano, aí vem, como é que você vai viver? Você vai pegar todo o seu dinheiro e mandar para lá, você vai ver o que dizer, você paga aluguel? Não vou ter dinheiro para pagar aluguel. Não, peraí, então não, você tem que ter um custo. As coisas elas são meio sob medida, né? Então, eu estou à disposição aí de todo mundo, é um papo tranquilo, é o que a gente faz mesmo. Estou vendo aqui já algumas perguntas aqui, posso até antecipar uma aqui falando. Você está enxergando lá? Estou enxergando ali. Mas não pode ficar olhando isso aqui, não. Eu enxerguei uma aqui, né, falando do imposto, e a outra falando de holding. Estão perguntando essas duas coisas. Holdings familiares. Isso. O holding familiar está muito em moda, né? Você podia falar um pouquinho? Responder essa pergunta? Podemos, sim. Então, vou falar primeiro aqui do imposto lá fora. Tem um outro ali que já respondeu que é 30%. Não é 30%, não. Na verdade, nós temos que atentar em 3 impostos. Um é sobre o investimento, e realmente existe 15% do que você ganhar no investimento lá fora, igual existe aqui no Brasil. Se fizer um CDB, aqui varia de 22,5% a 15%. Não, nós estamos falando de aplicação lá fora. Tá? Então, assim, existe 3 impostos lá nos Estados Unidos, que era a primeira pergunta. Você vai pagar aqui, referente a isso. O primeiro, então, é 15% sobre o rendimento que você tiver lá. Aqui no Brasil, você paga também, varia entre 15% e 22%, nessa mesma categoria, lá fora 15%. Você tem um imposto sobre o ganho cambial, mas você tem também é 15%, você comprou o dólar a 5, vendeu ele a 6, você vai ter 15% sobre isso. Da taxação da diferença do Brasil real. Da taxação sobre a diferença. Porém, se você vender mais barato, não tem imposto, e se você retornar 35 mil dólares, 35 mil reais por mês,
Não existe... Até 35. Até tem 35 Deixa eu mil por entender, mês, não se eu tem. faço investimento lá e eu trago de volta para o Brasil até R$ 35.000 mês, eu não tenho imposto. Não tem imposto. E se você... Nenhum. Não. E você... Esse 15%, então, seria... Então, 35. e o cartão de débito que você tem lá fora, quando você emite o dinheiro, o dinheiro vai lá para fora, você paga 0,38 de imposto para ele ir para a conta de investimento. Se você gasta o seu cartão brasileiro, viajou para a Europa, viajou para os Estados Unidos, você paga 6,38. Hoje você paga de IOF, isso. 6,38. Mas se o dinheiro já estiver lá fora, você não paga mais nada, porque você já pagou 0,38 para o investimento, você pode utilizar. E você pode utilizar o cartão aqui no dia a dia ou em outros lugares. E aí não está nesse limite. E você tem um terceiro imposto, que é o imposto de morte, que é o de sucessão. Até $60 mil, você tem que ficar atento. Até $60 mil de quê? De investimento lá? De investimento lá. Até $60 mil, você é isento. Uns 300 mil. Acima disso, você tem que ver onde você está colocando. Por exemplo, se você colocar em bonds, que são CDBs lá, mesmo sendo americanos, eles são isentos para brasileiros, para não residentes nos Estados Unidos. Senão, se você falecer, o seu dinheiro automaticamente vai ser passado para as pessoas que você já determina na hora que você abre a conta. Acima de $300 mil, então nós estamos falando aí de... $1,5 milhão. Já seria interessante você abrir um offshore, porque aí a empresa não morre, você não tem um problema de sucessão, você já coloca as pessoas lá dentro. No caso, aí seria como se fosse um CNPJ aqui, não é verdade? Isso, exatamente. Nós então, estamos falando já se fosse o CPF, que morre junto com o indivíduo, enterra junto com ele, e o CNPJ não, na empresa ela continua. Ela continua e você já faz Seria isso. um exemplo da offshore. E já é isento desse imposto também sobre investimento, muitas vezes, só na hora que você vai resgatar o dinheiro que você vai pagar. Então, cada caso é um caso. A mesma questão é a hold. Então, aproveitando a minha pegada offshore e aproveitando falando de hold, você tem que ver, tem muita gente hoje constituindo hold patrimonial, constituindo hold uma empresa para colocar os bens ali dentro. É da minha família hoje, eu uso. Sim, então assim, mas você tem que ver, porque nessas doações, nessa passagem, você já vai pagar sobre isso. Muitas vezes você faz um seguro, que é um seguro resgatável, hoje você vai optar. Você pode ter tempo para ir passando, às vezes, esse patrimônio para dentro da holding de forma planejada. E se você, por exemplo, planejamento tributário, você não precisa pagar esse imposto, por exemplo, que você vai fazer na doação. Se você tem um seguro, por exemplo, hoje, que se você morre, você automaticamente já tem um dinheiro para os seus dependentes poder fazer essa transição com naturalidade, mas se você não usou, daqui a 10 anos, 15 anos, você pode resgatar isso e ele vai te pagar IPCA mais 3. Então, você tem uma série de... O que seria o IPCA hoje? O IPCA hoje está em 6% ao ano, mais ou menos. Mais 3, seria mais 3, em torno de 9%. Hoje, o que está, vamos dizer, o CDI hoje? Como é que está comparado? Então, você tem que ver quem está emitindo. Então, por exemplo, hoje você tem o governo, se você pegar um título IPCA, né, nos 3 principais emissores... A pergunta seria até o seguinte, o IPCA hoje, aqui no Brasil, se o IPCA mais 3 é um bom investimento? Não é um investimento. Ele remunera bem o dinheiro porque ele pega uma taxa média. Porque tem o seguro, né? Eu tenho o benefício. Você tem o benefício. Seguro IPCA mais 3 é a taxa média em 10 anos. Então, assim, a taxa média para quem pegou é IPCA mais 3. Deixa eu ver se eu entendi. Isso quer dizer que é um tipo de um seguro, né? Onde eu tenho a garantia do seguro, mas eu não tenho a rentabilidade de um investimento de primeira linha. Sim. Mas eu ganho no fato do aspecto social. É um seguro melhor que os outros seguros. É um seguro melhor do que o outro seguro e você sai, por exemplo, você consegue se blindar de, por exemplo, vai ter um bloqueio dos investimentos aqui dentro do Brasil. Tá bom. Vai ter um bloqueio e ele não entra. Você tomou um processo... Não, tem o xiste aí, mas
porque ele é uma indenização, Entendi. ele não é um investimento. Entendi. Quando você vai receber, ele é uma É a indenização. característica do seguro. Né? É a característica do seguro. E aí Aí você depois falou, tem uma ação. Então, tem uma você ação. tem uma ação lá, entraram O com... juiz entrou lá para penhorar os bens. Penhorou seus bens, penhorou seu troquei de dinheiro, conta, então. ele não entra nisso. Ah, Ele não entra nisso. A pessoa, muitas vezes, ela está no casamento, o casamento está ruim, ela quer separar, ela quer fazer uma situação lá para resguardar os bens dela. Ele faz um seguro, porque ali ele tem um gasto, uma despesa, ele justifica que ele gastou aquele patrimônio dele ali no negócio e ele coloca em nome do filho, muitas vezes. Então, acaba que daqui a 10 anos ele pode receber aquilo dali de volta, 5 anos, depende do ou caso. seja, vamos pensar assim, para a gente facilitar, porque eu vi que o assunto é vasto, é profundo, você tem muito conhecimento, eu deixo o conhecimento ser interessante. Do mesmo jeito que na odontologia não faz nada sem diagnóstico, do mesmo jeito que na medicina não faz nada sem diagnóstico, na vida econômica e financeira não tem como fazer nada sem diagnóstico. Cada caso é um caso. Então, por exemplo, na sucessão, você tem esse seguro resgatável, você tem um seguro empresarial hoje, por exemplo, você é um médico, né? Estamos falando de médico, você tem uma clínica, tem 40 médicos lá, um hospital, uma clínica, e você faleceu um médico. Como é que faz? A esposa dele, todo mundo ali tem retirado, a esposa dele não trabalha, não é médica. Os filhos dele não são médicos. Como é que você vai fazer? Mas vamos supor que ela tem uma participação acionária alta. Como é que você vai fazer para tirar aquela pessoa ali da sociedade? Ou ela vai ficar mandando no meio da sua sociedade? Conhecer e interferir. Então, muita gente hoje já com poder, né? Com poder. Isso acontece muito com advogados ou mesmo os assessores de investimento. A pessoa, para ser uma empresa assessor de investimento, todo mundo tem que ser assessor. E aí, você faleceu, sua esposa entra no meio, confusão que vira. Então, você já faz um seguro, por exemplo, a empresa vai valer 40 milhões, cada um vai receber R$1 milhão. Você faleceu, o seguro ele já vai falecer automaticamente, as cotas passam para os outros 39 e aquela pessoa já recebe R$1 milhão daquele seguro. Isso para facilitar o gerenciamento da empresa, porque uma interferência, vamos dizer, alienígena, poderia inviabilizar a empresa. Em vida já se resolve. Nós temos outra pergunta aqui? Tem uma outra pergunta falando de previdência privada. Sim. A previdência privada... se vale ainda a pena investir? Sim, vale. Sim, a previdência privada, você tem hoje uma série de fundos que estão lá dentro, mas a previdência é o que nós falamos da liquidez. Se você quer um dinheiro de curto prazo, o imposto é 22,5%, você tem que buscar uma rentabilidade. Depois, se você vai ficar 5 anos, aí a previdência ela está ali. Ela perde para o renda fixa comum. Agora, se você tem um dinheiro para mais de 10 anos, aí a previdência já vale a pena como investimento, porque você não tem o chamado come-cotas, que é um imposto que é cobrado a cada 6 meses, o governo já antecipa o imposto. Você vai ficar 10 anos num fundo de investimentos e o governo não ganha nada. Então, o governo ele antecipa o imposto. Quanto você está ganhando aí? Está ganhando tanto? Então já dá minha parte do imposto. A cada 6 meses ele tira. Ele pega a parte. Ele pega o chamado come-cotas. A Previdência. Na Previdência não tem um come-cotas. Então o dinheiro vai remunerando também sobre essa parte. Pelo que eu entendo, você tem. E o imposto final é 10% e não 15%. É mais barato. Eu penso assim, por exemplo. Mas aí Previdência tem que pensar em longo prazo. Ou você tem um benefício fiscal. Longo prazo, quer dizer, o sujeito tem que ser mais novo. Não se pensa em longo prazo para quem está com 80. Você está pensando em aposentar ali, né? O que eu penso aqui é o seguinte, vamos por lá. Ela vale a pena também para a pessoa, às vezes, de mais idade, porque ela tem um benefício. No caso da morte, ela serve para você automaticamente já passar direto o seu patrimônio para o seu filho, sem impostos. Porque hoje o imposto de herança é alto. O imposto de herança é alto. Isso vai aumentar, inclusive. Agora, já existe alguns casos, poucos, mas já existe alguns casos de jurisprudência que estão considerando previdência, tanto que ela era impenhorável, em alguns casos já foi penhorável, você já tem alguns casos que foi penhorável, e você já tem alguns casos
também de cobrança de impostos sobre essa transmissão da Previdência. De jurisprudência. Já existe uma Deixa eu fazer uma jurisprudência. pergunta. Então eu vou pensar assim. Eu tenho X dinheiro no banco, o outro está investindo em CDI, sei lá, o outro investimento de curto prazo. Poupança não é investimento, é verdade? Poupança é um excesso de zelo, porque a poupança hoje ela te paga 6%, que vai ser esse juro de 0,5% ao mês, mais uma taxa de referência que é 0,17%. Então, a poupança hoje paga 6,17%. Você tem um CDB aí, que paga mais. Mínimo, paga 13%. Agora, se os juros estão altos, a poupança passa a ser um investimento melhor? Não. No caso de inflação mais alta? Não. Não importa a inflação. Não importa tanto isso aí, não. Nós temos uma perspectiva futura de inflação alta? Aí depende do governo, depende das atitudes. Quando a inflação, o que é a inflação? Inflação é quando você emite base monetária, você imprime dinheiro sem você ter o respectivo aumento de produção. Ou eu poderia considerar uma certa quantidade de dinheiro que eu não emiti, constante, mas com produção em queda. O que aconteceu no mundo agora na pandemia, principalmente nos Estados Unidos, que gerou essa inflação que nós estamos aqui agora? A pandemia parou tudo. Os Estados Unidos, para não deixar as pessoas desempregadas, ela deu dinheiro, por exemplo, você vai receber 2, 3, 5 mil dólares, eu vou dobrar o faturamento da empresa. Quanto que é que você pagou de imposto de renda aqui no último ano? Pagou X. Quer dizer, então, que você faturou $1 milhão no ano. O governo americano foi lá e te deu mais $1 milhão. Indiferente se você está trabalhando ou não. Ele te deu isso. Então, imediatamente, você tinha $1 milhão, você recebeu mais $1 milhão. Mais dinheiro. Então, se você tinha um poder de compra de 1, você passou a ter o poder de compra de 2. Sei. Ou seja... Mas a produção caiu. Ela se manteve, e você, com mais dinheiro, os preços explodiram. Então, hoje, você está tendo que aumentar juros no mundo inteiro para justamente tirar o dinheiro, em vez do cara sair consumindo tudo, você aumenta os juros para ele falar, não, eu vou poupar esse dinheiro aqui porque agora. Não tem produção suficiente. Porque não tem produção. Então, não tem lagosta para todo mundo. Então, por que os juros é alto? Os juros é alto para você tirar esse excesso de dinheiro que foi jogado para tentar segurar o desejo das pessoas de sair consumindo, e aí, com isso, os preços ficarem retidos. Temos mais uma pergunta ali. Investimento em ações como outras opções é mais vantajoso em termos de lucro em relação ao imóvel físico. São coisas totalmente diferentes. Imóvel físico, ele te gera o conforto, é o que menos rende muitas vezes. O imóvel físico, a não ser que você tenha 10 anos sem correção, aí sim ele tem um ganho real muito grande, mas ele é mais cíclico. O investimento em ações, ele já depende em quais tipos de ações. Você vai comprar projetos, maluquices, etc., ele já não é tão bom. Você vai comprar empresas sólidas, ele já é melhor. Se você tem alguns produtos hoje, são produtos estruturados, o que são esses produtos estruturados? Então, vamos supor que hoje os juros, você faz um CDB, ele dá 15% ao ano. Ok? 15% ao ano. Então, você pega 90% do seu dinheiro, você tem R$100 mil, você pega R$90 mil e coloca no CDB. No CDB. Então, daqui a um ano, você vai ter R$105 mil. Você tinha 100 mil, você tem 105. Você pega esses R$10 mil e compra num derivativo. Você compra, por exemplo, num direito de comprar Petrobras hoje. Vamos dizer aqui esses R$10 mil para daqui a um ano. Se a Petrobras disparar, você vai ganhar na Petrobras e você vai ter R$105 mil. Você pôs 100, então você tem 5% garantido sobre o seu dinheiro e mais tudo que a Petrobras subir. Se a Petrobras não subir, despencar, você tem 5% de remuneração. Você pode fazer uma operação estruturada de modo que, mesmo que você esteja trabalhando com ativos de risco, você vai ver o seu dinheiro subir. Foi o que o Mário colocou para mim. Falou, Roberto, você pode sim investir em ações de primeira linha no longo prazo. Isso não implica em risco maior. É isso. É a questão do planejamento. Qual o melhor investimento em caso da inflação desenfreada? Inflação desenfreada,
quando a gente viveu isso lá atrás, eu vou falar pela minha experiência, tem muito tempo que a gente não tem. Mas, com certeza, é estoque. É estoque. Minha mãe, eu lembro dela ir lá, pegar a caravana, lá em casa, lá na Macro, encher ela de comida, guardar. Você investir em ativos reais. Né? Ativos reais, eles tendem a valorizar. Você lembra, claro, que é a forma de colocar, né? Do overnight, né? Ou seja, que eu pegava o dinheiro, aplicava à noite, e no outro dia eu tinha mais dinheiro de manhã, né? Do overnight. Está lembrado disso, dessa operação? Foi? O overnight. Lembra da operação overnight que tinha lá na época de inflação? Eu Sim, isso, noite, exatamente. por quê? É porque a inflação era tão alta que eu tinha que proteger o dinheiro de uma noite para outra. Era a hiperinflação. Né? Ou seja, a hiperinflação não é na pé. Quem tem um pouco mais de idade aí sabe o que era isso. E o Brasil acabou que desenvolveu muita sistemas, computadores, tudo, para poder gerenciar essa confusão da hiperinflação. Né? Espero que isso não possa acontecer nunca mais, porque nem sei mais mexer com isso, né? Overnight, essa coisa toda. Agora, o IOF veio para acabar com o overnight. Porque hoje, quando você aplica num título, você tem 30 dias, o IOF ele vai comendo aquilo dali, para você não ter investimento de curto prazo, porque senão o pau vai quebrando ali. Bem, aqui nós vamos fazer o seguinte, o tempo nosso está encerrando, nós vamos abrir ainda para algumas perguntas, para finalizar, um bônus, né? Mas eu queria colocar para vocês o seguinte, nós estamos, o Grupo Caprone, lançando um canal no YouTube, onde essa entrevista nós vamos colocar lá no canal no YouTube, depois para você rever, para mandar para amigos, conhecidos, né? Eu acho que ela é bastante rica de informação. Eu penso assim que são tantas informações que, para quem, de repente, não conhece muito do tema, pode ficar um pouco confuso, mas se você... eu lembro quando eu comecei a me inteirar disso, não que eu queira dominar isso, isso é uma coisa de complexidade que foge da minha habilidade técnica, né? Mas a gente tem noções importantes. Então, a gente vai colocar lá no nosso canal do YouTube essa entrevista. Eu havia pensado se colocava ou não. Vou colocar lá. É um canal novo do YouTube, cheio de vídeos interessantes. Depois se inscreve lá, vai lá no sininho e marca, porque quando tiver vídeo legal lá, não vou ficar pondo vídeo de porcaria. Na hora que tiver um vídeo legal lá, avisa você. Lembrando que eu vou passar para vocês o contato do Ricardo, para vocês depois poderem conversar um pouco mais. Então, esse canal do YouTube do Caprone, nós estamos com ele há 30 dias, tá? Ele é novo. Nós estamos lançando também o Renova, pré-pagamento para a saúde e beleza, que você pode ter clientes particulares recebendo antecipado, com risco de inadimplência zero, tá bom? É um programa que vários que estão aqui participando aqui com a gente, né? Amigos, conhecidos, já fazem parte do programa Renova. Entra lá no site do Caprone, dá uma olhadinha, de repente interessa a você, é algo fantástico, é algo realmente bastante interessante. Eu quero também que vocês, por favor, a gente quer que nesse bate-papo de boteco aqui, que você é o nosso terceiro membro da nossa mesa do boteco, né? Então, manda para a gente temas que você gostaria que verticalizasse, que aprofundasse. Por exemplo, foi falado aqui de diversos assuntos. Nada impede que o Ricardo volte aqui e que verticalize um assunto. Não, Ricardo, você não pode verticalizar um assunto. Não, com toda certeza. Inclusive, eu estou vendo aqui um amigo aqui, o Rodrigo, está falando aqui, esse é o tio Patinhas, sou eu mesmo. É o meu apelido no mercado. O tio Patinhas, deixa eu passar mais você aqui, porque o tio Patinhas, pelo que eu lembro, era bem rico, né? Dos personagens da Disney, era o mais rico. Mas a questão toda, vocês poderão mandar aqui para o WhatsApp que vocês receberam o link, é o WhatsApp Business nosso. Pode mandar, por exemplo, eu gostaria que o Ricardo voltasse e verticalizasse determinado tema. A gente faz isso. O Ricardo já está planejado que ele vai dar uma aula mais formatada, que não vai ser papo de boteco, como eu falei, vai ser uma coisa mais formatada, eu vou avisar para vocês. E também temas para o próximo mês. Que tema que você gostaria que fosse falado? Por exemplo, planejamento tributário, porque nós estamos... Estou falando aqui, não quer dizer que seja. Planejamento tributário. Nós estamos aí para ter uma mudança, né? De impostos, vai ser uma coisa... Hoje o Brasil, no aspecto de tributário, é um caos tributário. E existe a ideia de simplificar isso. Eu não sei se vão fazer IVA, né? Como é na Europa, nos Estados Unidos. Ou seja, a questão do
dos novos tributos, né? Ou seja, dessa substituição do cálculo tributário por imposto único, é uma coisa que vem se falando há muito tempo. Estou falando que deve sair aí nos próximos 6 meses, não sei. Você gostaria de ouvir falar sobre isso? Né? Ou seja, como é que seria isso? Como é que seria essa realidade? Porque tudo, como nós colocamos aqui, nós temos que passar por planejamento tributário, nós temos que passar por gestão financeira, por gestão do nosso consultório clínico, porque é muito fácil perder dinheiro, difícil é ganhar. Tá? Difícil é ganhar. E nós queremos ajudar vocês nessas entrevistas que nós vamos organizar, fazer coisas light, a pessoa voltar quando você achar que cabe voltar, buscar novos profissionais, nós vamos buscar sempre grandes nomes, assim como o Ricardo, que sabe tudo um pouco mais sobre o tema, né? Eu vou sair daqui e vou para o boteco mesmo. Eu vou sair aqui, amigo, e vou para o boteco, faço questão de tomar uma cerveja agora com você, para que eu possa tirar as minhas dúvidas que ficaram aqui com você. E no caso seu, que está aí, que pena que não está aqui com a gente, vai para o boteco com a gente. Quem sabe um dia você vem numa dessas entrevistas, a gente faz uma parte ao vivo. A Lígia, eu vi que gostou da ideia, né, Lígia? A Lígia é lá de Ribeirão Preto, a parceirona nossa. Então, o que acontece? Manda para a gente as perguntas que você queira fazer, porque, de repente, a pergunta não vem agora, e na hora que a gente encerra aqui, a pergunta vem. Fala, puxa vida, tinha que vir agora. Problema não. Pode mandar a pergunta para nós, que eu encaminho aqui para o Ricardo, tá bom? E eu vou mandar o contato do Ricardo também para vocês, ok? Estamos aqui terminando a nossa primeira entrevista, mas a gente continua conectado, e nós queremos que esse grupo vá aumentando cada vez mais, que nós queremos realmente trazer temas fantásticos, temas que realmente esclareçam. É claro que, às vezes, com abordagem macro, mas depois especificando, nós vamos dar aqui total suporte para vocês, porque a única coisa que a gente quer é que você se sinta mais seguro, mais tranquilo, não só para que você fique mais seguro e tranquilo, para que você possa passar essa segurança, essa tranquilidade para o seu paciente lá na ponta. Porque ele também está intranquilo em relação aos acontecimentos que nós estamos vivendo, não só no Brasil, no mundo todo. Tá? Não tem mais esse negócio de mudar para a Itália e lá não tem problema. Eu vou mudar para a Itália e lá vai ter problema. Não tem esse negócio de eu mudar para os Estados Unidos e lá não vou ter problema. Lá está tendo problema também. Hoje o mundo está pegando fogo. E a única forma que nós temos de gerar tranquilidade, gerar paz, é através do conhecimento, tanto para nós quanto para os nossos clientes. Eu aqui estou levando conhecimento para vocês, através do Ricardo, e através dessas rotinas que nós vamos ter, essas entrevistas mensais, para que você fique tranquilo, para que você fique em paz, para que você se sinta seguro, que elimine a angústia, né, que vem da insegurança, para que você possa passar essa segurança, essa tranquilidade, essa paz para o seu paciente lá na ponta, que certamente vai fazer muito bem para ele e melhor ainda para você. Porque paciente infeliz lá na ponta não contrata seu serviço, tá bom? Então, ele tem que estar seguro, tranquilo para contratar. E você tem que ser o agente que leva essa segurança para ele, e isso só acontece através da informação, né, cara? Ok, então estamos encerrando a nossa primeiro bate-papo de boteco. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Assim que a gente tiver com esse conteúdo, então, no nosso canal de YouTube, eu aviso vocês, entra lá, já faz parte do nosso canal, nós já estamos com mais de 1000 pessoas, né, lá no canal do YouTube, 1000, estava 1.200 já, me parece. Você entra lá e nós vamos ter muita coisa legal aí pela frente, viu? Um abração para todos vocês. Adoraria ter vocês aqui do nosso lado, cada um de vocês aqui do nosso lado, mas isso, com certeza, nós teremos a oportunidade de fazer isso no futuro em breve. Até mais, amigos. Tchau para todos vocês, viu? Muito obrigado a todos aí e estou à disposição de vocês aí. Amigo. Muito obrigado. Aprendi muito com você. Obrigado. Obrigado.